Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. E às vezes estamos dormindo, irmão. Porque começamos a ficar como o mundo, não podemos. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E às vezes começamos a dormir na fé. Estamos com Jesus, somos como aqueles discípulos que levaram Jesus no barco, mas levaram Jesus de qualquer maneira. E Jesus dormiu no barco deles. Não, nós é que estamos dormindo hoje, deixando Jesus desligado. Jesus continua operando maravilhas, continua sacudindo o seu povo, continua perdoando pecados, continua mesmo. E às vezes esquecemos disso e deixamos o diabo nos iludir com muitas coisas e perdemos a visão de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, está aqui do lado, um pouquinho atrás, primeira aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Ele diz assim, primeiro 16, 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O que é isso? Você tem que se manter sempre na presença de Deus, na comunhão, como vimos na primeira parte, observando o direito e praticando a justiça em todo o tempo. E devemos vigiar para ficar firmes na fé. A fé vem por ouvir, ouvir pela... Nós começamos a fazer concessões, começamos a deixar alguma coisa. Não, mas que eu estou ficando muito radical, eu estou ficando muito fanático. Não. Viver a palavra de Deus não é fanatismo. Ser fiel até a morte não é fanatismo. Viver em comunhão com a palavra de Deus é o nosso dever. E às vezes nós não vigiamos e começamos a dormir na fé e deixamos o diabo semear algumas coisas em nós. Vamos para Mateus, capítulo 24. Agora vai começar, já vou falar esquentar. Mateus, capítulo 24. Mateus 24, deixa eu pegar lá que eu vou chegar lá. Do versículo, não precisa ler tudo não, vou ler já do 42 em diante. 24, 42. O 21. Vigiai e orai. Não, perdão que eu pulei aqui o versículo. Capítulo 24, isso, 42 mesmo. Ele diz, vigiai, pois porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse o que a que vigília da noite havia de ver o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Nós não sabemos quando. Os antigos já diziam, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Não, eu acrescento, como se Cristo voltasse agora. Não sabemos se esse é o momento do arrebatamento da igreja. Nós vamos perder o maior acontecimento, vamos receber a maior bênção. E, por favor, e se for o dia de você ir embora? Os antigos já diziam para morrer. Ô pastor, mas que palavra fúnebre é essa? Palavra... Não temos que ter medo, temos que estar preparados, preparando o povo em todo momento, mas não só isso também, para o ladrão não entrar, aquele que mata, rouba e destrói. Você não sabe quando ele está vindo, quer dizer que está entrando com alguma coisa na sua vida, uma tentação vem, você está firme, sempre na palavra de Deus, sempre em oração, você não espera acontecer, não, quando surge o mal, você está de pé, você está ligado com Deus, você não está desligado de Deus, nós ficamos assim. Lucas capítulo 22 é mais conhecido nosso, versículo 39, Lucas 22, 39. Esse é bem conhecido. E diz, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Nem sempre a pessoa que segue a Jesus faz o que Jesus fazia. Nem sempre o discípulo de Jesus faz como ele fazia. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Mas aí a igreja já ouviu bastante. Nós costumamos orar depois da tentação. Depois da luta, quando vem a luta, quando vem a adversidade, que você é diagnosticado de uma doença, você descobre algo do filho, da filha, do marido, da esposa, aí nós começamos a orar, a buscar a Deus. Não,
Temos que orar antes de chegar à tentação, antes de chegar à luta. Ele disse: orai para que não entreis em tentação. Quer dizer, não podemos deixar a tentação chegar. E diz a Bíblia: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Ele venceu a ele mesmo. Quer dizer, o homem natural disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele está dizendo: você tem que vencer a você mesmo na oração. Às vezes nós queremos fazer algo que não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus. Algo errado não, algo errado você nem ora, não ora por pecado. Não ora, não adianta orar que Deus não vai aceitar. Não ore por algo que a Bíblia já condena. Sou Deus. Não, está errado, pecado. Como é que o Fernando canta? Estou fora. Não leve o pecado diante de Deus, para Deus consertar, para Deus aceitar. Deus, quebra esse galho. Puxa, uma coisa parece até, vamos dizer assim, clara demais ou estúpida, né? Deus, eu sou apaixonado por ela, mas ela tem marido ou sem vergonha? Entenda bem. Ou se outro tem esposa, como é que você vai pedir uma coisa dessa? Deus não vai dizer: o que você quer? Que Deus mate o marido dela? Que a Bíblia diz até que a morte os separe. Ou Deus quer que mate sua mulher? Só um exemplo só. Não vai. É como cobiçar algo. Deus, eu quero aquela casa amarela para mim, aquela casa tem que ser minha, Deus. Mas quem mora lá é um cristão que disse: eu vou ficar aqui até o meu último dia. Então, no cuidado para não orar por pecado. Não estou falando de pecado. É quando você tem que vencer a você mesmo, como Jesus está dizendo aqui: se possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, às vezes nós temos que passar por algumas situações, passamos por algumas adversidades, mas Deus está conosco. Nós não temos que temer. Olha que bonito, levantando-se da oração. Cristão, quem ora, se levanta. Quem ora não fica prostrado, ainda que caia, não ficará prostrado. E levantando da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Se você dormir de tristeza, o ladrão entra. Ele entra para quê? Matar, roubar e destruir. Ele entra e consegue consumar a obra dele. Não. Nós temos que, quando vier a luta, antes. Aí ele disse: e disse-lhes: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Desperta, cristão, acorda. Se você não acordar, o diabo vai tomar conta. O que é uma tentação vai ser um fato consumado. O que é uma tentação vai ser uma obra do inferno. Mas se você se levantar, o bom mesmo é que você esteja de pé. Quando a luta chega, quer dizer, quando chega a adversidade, você já está de pé. Levantai-vos e orai. O bom está lá atrás, no 40, quando ele diz: orai para que não entreis em tentação. Sejam em todo o tempo as vossas roupas alvas. Quer dizer, sempre, nunca falte óleo na sua cabeça, nunca falta comunhão com Deus, nunca falte vida no altar. E quando a luta chegar, você já está de pé. Você nem se assusta. Ô diabo, aqui não, você não tem poder sobre a minha casa, sobre meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, sobre a minha saúde, sobre a minha mente. Você vai cair fora em nome de Jesus, porque você está de pé. Mas se você estiver dormindo, você tem que acordar. E nem sempre aí tem que se refazer. O bom é manter a comunhão sempre com Deus. Então essa é a mensagem que ele está nos dando agora. Nós temos que aprender a vigiar. Temos que aprender sempre a olhar para o Senhor e ver como Deus é bom. Aqui do lado no Lucas, capítulo 21, ele vai falar um pouquinho mais. Versículo 34. E olhai para vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Estou falando do Natal não, tá bom? E de embriaguez. Cuidado também agora que muita gente pega aí costume, nada disso, né? Pastor de fora do país está falando comigo: pastor, a tradição deles é difícil. O pessoal gosta de tomar uma bebida. Acha a coisa mais normal que tem. Aí tem que chegar, nós estamos libertos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.
Que eu falei agora mesmo, que o Mateus fala, mas o Lucas também, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havido digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, que está em pé diante do Filho do Homem. Porque essas lutas virão. Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz no mundo. Mas quando vem a aflição, você não desanima, não. Você não fica murmurando, Deus, que situação do país vem. Veja, o que acontece não é no Brasil, é no mundo, é uma coisa sistêmica. A normalidade, a devassidão, a corrupção que está no mundo, que as pessoas chegam ao cúmulo de achar normal o que é anormal. O que é santo, o que é profano, que é imundo, quer fazer santo. Então, vai acontecer, mas não vamos nos escandalizar, porque Deus está conosco, Ele já nos advertiu, estamos de pé, não vamos murmurar, não vamos questionar. Vem as pragas, vem as lutas, vem as adversidades, mas estamos de pé diante do Senhor. Essa é a mensagem.